Carolina Aguiar, o Carlos Guimarães e o Luiz Magno. O Magno e o Guimarães serão, inclusive, a dupla de comando do jogo de hoje do Grêmio contra a equipe do Ayacucho. Quando tu joga com um time com um nome desses assim, tu tem que dar uma caprichada, né? Não dá pra perder em casa. Bom, mas enfim, vamos começar por aí, gente. Vamos começar pelo Grêmio. Tem mais assuntos do Grêmio relacionados aos movimentos da tarde. Temos assuntos de Inter para falar depois. Só uma informação. Dentro de instantes deve começar um pronunciamento do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que teve os seus direitos políticos reabilitados, que teve os processos contra ele anulados e que, de novo, volta a ser um ser político apto a concorrer à presidência da República. Saiu uma pesquisa CNN hoje pela manhã, indicando Bolsonaro com 42, parece o 43, e Lula com 39, 4 pontos a diferença. Então, estamos diante de um fato jornalístico. Daqui um pouco vamos ter um pronunciamento desse que é candidato à presidência da República e que é ex-presidente Lula, agora, por decisão do Supremo, sem processos, sem condenações e com direitos políticos reabilitados. E a gente vai trazer informações para os ouvintes que estão acompanhando a nossa programação, dentro do possível. Bem, Grêmio contra a equipe do Ayacucho, o jogo da noite da Copa Libertadores da América, jogo de estreia do Grêmio. Guimarães, tu és o comentarista desse confronto pela Guaíba, ao lado do Magno, com o Rafael Pfeiffer e com o Eurico Quadros. Vamos começar por ti, então. Oi, bom dia a todos. Ontem eu, procurando informações do Ayacucho, aliás, bem divertido fazer Guaíba Esportes, viu? Queria dizer isso, é muito legal fazer esse programa. Especialmente de casa, tendo condição de editar, bem legal fazer. Olha, programa bem divertido de se montar, de se produzir. Eu ouço sempre, o Bruno tem muita habilidade em montar um programa muito. Que é... Eu fiz ontem pela primeira vez e ficou bem divertido, assim, gostei muito do programa, assim. Não sei se porque eu que meio que me produzia, assim, mas bem divertido, bem legal de fazer. E aí eu fui procurar informações do Ayacucho, né, um time que não joga desde o ano passado. Procurar jogador aqui, jogador ali, alguns, eu conhecia, por exemplo, o Carlos Beltrán, que é um zagueiro, um cara que já foi aí, que eu já conhecia, mas a maioria eu não conheço. E aí fui pesquisando coisas, vendo que o time, ele é, realmente, isso eu já sabia que ele é muito novo, é um time de 2015, né, e a fundação... Ele é o antigo Intigás. Que é de 2008, ou seja, o Intigás é novo, e com o nome de Ayacucho, ele é um time mais novo ainda, ele é um time de 2015, então é muito novo. Não joga desde o ano passado. Aí vendo aqui característica de um jogador, característica de outro, etc. Encontrando algumas coisas. Fui ver o elenco, né? Ele tem um boliviano, aliás, chamado Arce na frente. Aliás, o que tem de boliviano chamado mexicano, Arce. Otoniel Arce. Perdão, mexicano, obrigado. Mexicano, Arce. Que é considerado o principal destaque do time, já tem 31 anos, tá? Esse Beltrão argentino, tem mais 2 jogadores argentinos, mas é um time muito desconhecido. É um time muito desconhecido mesmo. Um time, assim, bem mais modesto, que não joga desde o ano passado. É a primeira partida do Ayacucho em 2021. Então, olha, mesmo com o futebol precário, insuficiente que o Grêmio vem jogando, precário é meio forte, né? Insuficiente que o Grêmio vem jogando, o Grêmio é amplo favorito para o jogo de hoje. É um adversário que é muito modesto, tem muita dificuldade. O Cristiano Oliveira ontem mandou uma foto do Ardiles, Robert Rogélio. Ardiles. Não é Pércio. Isso, Pércio. Que é a cara do Pércio. Mas é um cara, assim, ó... Estranho. Cara, a ficha dele dá 1,65 de altura. Cara, ele não tem 1,60 m. Pode escrever isso aí. Ele é do tamanho do Sotel do pra menos. Na que eu vi ele tinha 1,61. Na ficha que eu vi tá 1,61 já é mais plausível com a realidade. E o grande jogador do time é o Arce, esse atacante, que é mexicano, realmente não é boliviano. Não sei no dia que eu tirei boliviano. Porque tem tanto boliviano chamado Arce.
Ele é mexicano, mas não é um jogador de destaque, nunca foi um jogador de destaque no país. É um time modesto e eu acho que o Grêmio passa. Oi, Horácio. Oi, tudo bem? Só fazer uma pergunta para ti, assim, ó. Eu sei que a gente está começando agora o campeonato o gaúcho, mas tu emparelharia esse time com o Juventude, com o Caxias, com o São Luís ou com o Ipiranga? Qual é o time que você acha que você emparelharia no campeonato gaúcho, o Ayacucho? Tinha que ver, Horácio, assim, porque o time não jogou esse ano, né? Eu acho que abaixo desses, possivelmente, com certeza abaixo do Juventude. Juventude é o time de primeira divisão de Brasil. Acho que o Ayacucho não teria potencial, embora esteja na Libertadores, conseguiu, enfim, alguma coisa lá no Peru, mas abaixo do Juventude sim, né? A Juventude hoje é um time de primeira divisão no Brasil. O Juventude ficou entre os 4 primeiros numa Série B. Série B é um campeonato bem difícil, bem complicado, né? Se vocês me permitem seguir algumas linhas sobre o Ayacucho, porque é claro que o nosso foco é o Grêmio, e isso é evidente, mas quando se pega um time assim tão desconhecido, é interessante a gente parar, buscar informações desse time. Ele é o antigo Intigás, que também não era nada conhecido, muito menos do que Melgar, do que Sporting Cristal, que Universitário, mas quem é mais assim, digamos assim, vidrado, curioso sobre futebol sul-americano vai lembrar, ao menos que como coadjuvante de campanhas do Intigás. É o Ayacucho de hoje. Esse clube ele tem um dono, um cara inclusive que foi o cara que trocou o Intigás para Ayacucho, que é um empresário, um político peruano chamado Rofilho Neira Huamani, ou Huamambi. É um político, é um empresário da região de Ayacucho que, para homenagear a região, rebatizou o time com o nome da sua cidade, do seu departamento, enfim, de Ayacucho. Do time que chegou, o campeonato peruano parou ano passado, por razões óbvias, no mundo inteiro parou, e no final eles fizeram a toca de caixa, uma espécie de clausura, com fase final de mata-mata, e nessa fase final de mata-mata, a final foi Ayacucho contra Sporting Cristal, esse um clube muito mais conhecido. E o Ayacucho ganhou nos pênaltis, tá? De lá para cá, o Ayacucho teve mais 2 jogos contra o mesmo Sporting Cristal, mas aí não mais por essa fase 2 do clausura, e perdeu os 2 jogos. Foram as últimas partidas do Ayacucho oficiais, lá em dezembro do ano passado. O time de lá para cá, e cara, dezembro foi ontem praticamente, o time de dezembro para cá, ele mudou quase todo. O técnico saiu, né? O técnico saiu, era um cara chamado Gerardo Amélia, agora entrou o Walter Fiore, que é um argentino, 60. 4 jogadores titulares continuam e o resto todos saíram, provando que o clube realmente não é dos maiores, porque imagina, vocês conseguem, imaginando os jogadores, vocês conseguem uma vaga para Libertadores, e aí a primeira chance que tem, vocês zarpam, largam fora para outros clubes do Peru, como o Deportivo Municipal e por aí vai, e foi esse desmanche que aconteceu. Esses 2 jogadores de meio que eles têm, que são os destaques junto com o glorioso Ardiles, que não é um destaque, mas é uma figura ímpar, uma figura um tanto quanto peculiar. Você que for ver pela televisão vai dar risada com o Ardiles. É aquele cara careca cabeludo, sabe? Meio gordinho, baixinho. Cara, muito engraçado. Parece uma criança jogando com adultos. Feio. Sim, mas feio que é o diabo. Feio que nem um raio. Mas é engraçado. Mas os ditos como destaques do time, além do Otoniel Arce, centroavante mexicano que foi trazido, que jogou acho que em todos os times do México, ele tem uns 50 times na carreira, o Otoniel Arce sempre fez gols, mas por algum motivo ele não cria raiz em lugar nenhum. Tem 2 uruguaios no meio campo, um chamado Leandro Sousa, que é volante, e outro chamado Lavandeira, que, curiosidade do nome à parte, é um encrenqueiro extraordinário, toma um cartão por lance, outro por sorteio, está sempre envolvido em confusão, e esse Lavandeira foi um jogador recém-trazido junto ao Audax Italiano, tá? Que é um time em que pesa o nome do Chile. Então são esses os destaques e algumas pequenas historinhas e curiosidades desse desconhecido Ayacucho, que treinou nos últimos dias no CT do Inter em Alvorada para se preparar para esse jogo. E por tem outro outros lado, jogadores assim. Diga, Magno. E por outro lado, já na outra chave, porque sinceramente eu espero que o Grêmio apenas cumpra a tabela contra o Ayacucho. Do outro lado, a União Espanhola venceu ontem o Independiente del Valle, 1-0. Então, claro, 1-0, jogo em casa, não tem nada decidido, mas
começa a desenhar a União Espanhola pelo caminho, meus amigos. Colorados viram esse jogo porque é na União Espanhola que joga o Carlos Palacios, jogador que está negociando com o Inter, e pelo que se noticia, quase em vias de assinatura de contrato. Então acho que o Grêmio é amplo favorito hoje, embora esse momento de transformação e de uma certa criação de imaginário que está rolando no Grêmio. Porque, bom, a gente está diante de Ontem o presidente Romildo falou, prestei bastante atenção na coletiva do presidente Romildo, Renato respaldado. Renato é o cara, sem dúvida nenhuma, a ter os seus poderes até reforçados dentro do Grêmio, né? Até a ideia de que existia uma hierarquia para o Renato, que o Renato obedecia a essa hierarquia. Eu não sei muito não disso, porque não me parece isso, mas vá lá, o Renato tem os seus poderes respaldados dentro do Grêmio, e aí começa um monte de balão de ensaio, assim, né? De uma certa euforia e que acontece com as possibilidades não sei, mas com os balões de ensaio a respeito de reforço para a temporada, né? O Grêmio claramente faz uma separação para essa abertura de Libertadores, né? Claramente preserva, entre aspas, ou separa o Paulo Vitor, o PP, o Jean-Pierre. Vai recuperar o Vanderlei, não tenho nenhuma dúvida disso, uma tentativa, até assumindo um erro do Renato em trocar o goleiro só para as finais. Eu achei uma coisa que acho que não se faz isso. Troca um pouquinho o pensamento, coloca outros jogadores em campo ganhando um novo fôlego para essa temporada de 2021 e dessa forma um novo Grêmio, uma tentativa de um novo Grêmio, uma espécie de mudar não mudando, se desenha para essa temporada. Eu vou dizer o que eu acho aqui, tá? Eu acho que o Grêmio ele lidou muito mal com os seus jogadores que foram as duas grandes promessas. Eu acho que se o PP e o Jean-Pierre foram tidos como jogadores assim a não se entregar, o Matheus Henrique tinha que estar na barca também, e esses três são muito promissores, eles deveriam ter um papo muito sério para ver como isso deveria acontecer. Outros jogadores não renderam também. O Grêmio deveria ter promovido um processo, né, um projeto, um plano de aproveitamento de base lá cedo. Algumas contratações não funcionaram e assim o Grêmio agora parece admitir coisas que a gente já falava, mas que também o torcedor não admitia, pois, né, Renato versus imprensa, sou Renato até o fim, que a gente falava há 6, 7 meses atrás. É mais ou menos isso. É admitir de forma tardia algo que custou uma vaga direta na Libertadores via Brasileiro e um título de Copa do Brasil, perdendo num agregado de 3-0 para o Palmeiras. As coisas estão acontecendo agora, mas deveriam ter acontecido antes, Orestes. Esse respaldo que o Renato tem com a direção do Grêmio, essa força que ele tem, esse poder, isso aí ajudou a ele a numa renovação de contrato. Isso aí ele não teria lá no Atlético Mineiro, essa força toda? Não. O único lugar onde o Renato tem essa força é o Grêmio. Nem no Flamengo tem. Porque o Flamengo ele não é o maior ídolo da história do Flamengo. O maior ídolo da história do Flamengo é o Zico. E o Zico, quando assumiu lá cargo diretivo no Flamengo, não teve essa força. Talvez o maior patrimônio do Flamengo seja realmente a sua massa, enfim, mas o Zico não teve esse respaldo. Eu não vejo um lugar onde um ex-jogador e um treinador, não é ex-treinador, um treinador, onde uma figura tenha um tamanho tão grande quanto o Renato no Grêmio. No Inter, o Falcão foi treinador, não tinha esse tamanho. O Fernandão foi treinador e diretor executivo ou coordenador técnico, enfim, ele não tinha esse tamanho. O único lugar onde eu vejo ter um ídolo com essa capacidade e esse poder é o Renato no Grêmio. O Roberto Dinamite não teve isso no Vasco. Vocês podem até tentar. O Raí não teve isso no São Paulo, o Rogério Ceni não teve isso no São Paulo, mas o Renato tem isso no Grêmio. Talvez só o Maradona com o povo argentino, não sei. No Brasil, eu acho que é um fato único de dar ao Renato superpoderes e uma condição de se ter um pouquinho mais de condescendência e um pouquinho mais de uma observação tranquila a respeito do maior ídolo que falhou muito na temporada. Zé, se fosse outro treinador,
Ele já teria, eu tenho certeza, se fosse outro treinador, teria sido mandado embora com a campanha do Renato em 2020. Não lhes parece que o espaço de poder dele está sendo reduzido agora com essas mudanças? Eu acho que não. Até porque, sinceramente, eu não vi muita mudança, não. Não na parte diretiva. O que teve de mudança anunciada ontem? A saída do vice de futebol, o que segundo o Grêmio já era previsto, a saída do Paulo Luz com o seu som mate. E agora o departamento de futebol do Grêmio, e eu ontem à tarde no Repórter Esportivo dava umas pinceladas sobre isso com o Pfeiffer, a impressão que eu tenho é que o departamento de futebol do Grêmio está sendo tocado no improviso, porque o Grêmio continua sem a figura de um executivo. A figura do executivo do Grêmio vai ser tocada interinamente / de forma improvisada pelo presidente do clube e pelo CEO. Então, quer dizer... Em outras oportunidades já aconteceu e os erros foram cometidos, né, Cristiano Oliveira? Então, não é a primeira vez que isso acontece. E surgiram daí os problemas que o Grêmio teve que enfrentar na temporada com questão de contratação. E que algum tempo atrás nem tinha uma relação muito boa com o Renato. Essa relação, pelo que o Pfeiffer informou, até melhorou de uns tempos para cá. Então, sinceramente, em termos de quadro diretivo, eu não vi mudança nenhuma. Na boa. Eu vi mudança no time... O PP saiu, o Jean-Pierre saiu, o Paulo Vitor saiu. Aliás, até para mim, tirando o Paulo Vitor, são mudanças para pior, tá? Eu mesmo em uma fase, eu acho que o Jean-Pierre não poderia ser descartado como está, embora a versão oficial é de que seja uma lesão e tal. Mas está muito claro que esses caras não fazem parte, ao menos, de um início de campanha do Grêmio na Libertadores. Então, para mim, o que mudou em termos diretivos, na verdade, foi nada. Eu não fui convencido, eu não sei vocês, até seria interessante estender o debate, mas eu não fui convencido pelo discurso do presidente Romildo ontem, não. O Paulo Luz sai e interinamente assume o Carlos Amodeu, que é o CEO. Interinamente significa que o presidente vai buscar alguém para... Mas não como vice. O cargo de vice ele fica aberto. O CEO ele assume junto com o presidente o geral do futebol. Ele é novo diretor executivo. Ele vai ocupar interinamente o cargo de executivo que no Grêmio não tem. O Paulo Luz era vice de futebol. E o vice de futebol, aquele que faz as negociações, nesse período de transição passa a ser o próprio presidente. O que é um grande erro, porque vice de futebol tem que negociar patavinas, quem tem que negociar é o diretor executivo. O vice de futebol é uma figura política. É por isso que eu digo, para mim as mudanças elas não acontecem. Para mim o departamento de futebol do Grêmio está sendo tocado com um improviso, o que é muito grave. Você não pode improvisar aquele que é o principal departamento do clube. Eu não acredito em planejamento sério, duradouro, com improvisações e acúmulo de cargos. Uma coisa é assim, é a pasta da administração ser ocupada durante 10, 15 dias de uma forma emergencial pelo cara do planejamento estratégico. Beleza. É as finanças serem tocadas por 5, 10 dias pelo cara da administração, uma questão emergencial. Tudo bem. Agora, um clube de futebol que está começando uma temporada e a pasta do futebol, que é a principal do clube, está sendo tocada com base em acúmulo de função e improvisações... eu não acho nada bom, não. Deixa eu só te fazer uma... Prática, Zé, só para não perder o gancho do que o Oliveira fala, a gente também fala que colocar alguém neste momento decisivo de contratações e negociações para o cargo, ele vai gerar um prejuízo a longo prazo, porque tu pode contratar nesses 2 meses o que o Grêmio teve que antecipar de maneira, né, vamos dizer assim, é bastante complicado ter que começar uma temporada 4, 5 dias depois de ter passado por uma final, já ter que pensar numa competição continental a longo prazo, fazer esse planejamento enquanto disputa o estadual. Se tomarem as decisões de contratação nesses 2 meses, depois não interessa muito quem vai ocupar, né, esse cargo ao longo do ano. A gente tem janelas de contratação, alguns clubes acabam se reforçando no meio da temporada, algumas trocas, mas as negociações, a gente fala, negociar GPR, né, perder jogadores ou até mesmo, em alguns momentos, algumas renovações que podem acontecer por pressão de assessoria, a gente sabe que isso acontece, mas não tem quem botar, então vamos tentar renovar, vamos aumentar salário. Nesse momento, é um momento decisivo para pensar tanto nas finanças, mas também no planejamento de futebol. Aí se aceitam as contratações de 5, 6 jogadores, e a gente vê que estão se apostando, né, nesse momento em jogadores mais experientes. Eles vão ficar por quanto tempo? Geralmente esses contratos são 2, 3, 4 anos, o prejuízo vai ser a longo prazo dessa negociação. Magno.
O negócio é o seguinte, eu imaginava uma entrevista que o presidente Romildo ontem fosse dar, anunciando já seu vice de futebol, anunciar como anunciou o novo preparador físico, beleza, ponto, aí sim uma novidade. Esse tipo de medida, quando o presidente baixa para o vestiário, mesmo que interinamente, para assumir departamento de futebol, vice de futebol, seria, no caso, a função, é quando o time está num momento de crise. Mal em campeonato brasileiro, mal em gauchão, tentar apagar incêndio, e não é o momento do Grêmio esse. O Grêmio vai para uma abertura de Libertadores hoje, para tentar chegar à fase de grupos, é bem verdade, mas é um momento de Libertadores, por mais que tenha perdido o jogo no domingo da decisão de Copa Brasil, o presidente, ele já deveria sim ter anunciado seu vice de futebol. Imagino, penso, para deixar isso tudo certo, já encaminhado, sem nenhum percalço pelo caminho, nesse início de temporada. Medida do presidente baixar para vestiário é em clube em crise. Eu tenho uma inclinação a tentar compreender, às vezes, porque as coisas... E muitas vezes não adianta nada, viu, Zé? Sim. E muitas vezes, a maioria das vezes não adianta nada. O time já foi buraco abaixo. Tentar compreender por que as coisas acontecem de tal jeito e não de outro jeito. Às vezes nós temos uma visão, que é a visão própria, porque nós estamos do lado de fora, a visão das aparências. Mas com base nessas aparências, com base nesses fatos que nós temos acesso, eu busco fazer a reflexão. Vamos lá. O Grêmio terminou a temporada domingo. A temporada de 2020. Ele estava disputando um título, ele poderia ganhar e ele poderia fazer uma escolha, com uma outra realidade, com mais tempo para preparar time para Libertadores, com mais perspectivas de ganhos, enfim. Teria mais consolidada a perspectiva de temporada para elaborar os planos. Ele não ganhou, ele perdeu. Logo, ele perdeu a competição e ele teve apenas 2 dias ou 1 dia e meio para organizar alguma coisa, que não tem como fugir muito do improviso, para a estreia na Copa Libertadores. Como é que a gente faria diferente dessa proposta do presidente? O presidente chegou segunda-feira à tarde. Perfeito. Concordo, Zé. Mas aí vamos chegar ao seguinte ponto. Paulo Luz, vamos usar o exemplo de Paulo Luz. Foi dito, propagado que Paulo Luz sairia ao final da temporada, que ele tem os seus compromissos, perfeito. Se já se sabia isso há sei lá quanto tempo, já era para ter outra pessoa pronta para assumir o cargo ontem mesmo. E não essa improvisação, jogar tudo para a decisão da Copa do Brasil. Então não se sabia que o Paulo Luz iria sair. Ele pegou o boné, perdeu a decisão, agora não sou mais o dirigente, não sou mais o diretor de futebol, o vice de futebol. Se há um planejamento, e conforme foi dito, repito, que ele sairia ao final da temporada, o outro nome, a outra pessoa já estaria pronto para assumir. Eu acho até, Magno, que tem um ponto aí que é ainda mais grave, porque até por uma questão de coerência, nós aqui vivíamos em relação à figura de vice de futebol do Paulo Luz, dizendo que para efeitos práticos não fazia tanta diferença assim. Então o que é que eu acho? Eu acho que para efeito de busca de contratação, por exemplo, um cara como Paulo Luz não faria muita diferença. O que faz diferença não é nem um diretor executivo, mas é um diretor executivo com a sua equipe. Seja lá, acho que é Marcelo Rudolph, o cara que fazia o papel de gerente anteriormente, ou um CEO improvisado, acumulando funções, imagina. Mas alguém que estabelecesse uma busca por reforços, uma linha de raciocínio no mercado. Qual é a estratégia do Grêmio no mercado? Cara, tem coisas que a gente tem que parar e pensar em relação a profissionalismo no futebol. Qual é a estratégia no Grêmio no mercado? Vai analisar caso a caso? O Grêmio vai esperar que os empresários ofereçam jogadores para ir ficar atrás dos caras? O Grêmio vai analisar caso a caso? O Grêmio tem uma database, tem uma lista, tem uma linha de raciocínio, uma linha de prioridades, ou vai com base em tentativa e erro? Ou pior de tudo, ou vai atrás só daqueles que conhece? E aí vai rechaçar qualquer tipo de busca, de pesquisa por conhecer novos jogadores e por ampliar as suas possibilidades de mercado. Como é que o Grêmio está agindo nisso? Olha, eu acho muito preocupante a situação que se encontra o Grêmio. Eu até concordo, né, com o ponto de vista do Zé e trazendo, né,
na prática, o Grêmio, e a gente já trouxe também essa visão de que apostou literalmente todas as suas fichas na Copa do Brasil. Só que existem dois momentos, né, que deveria ser levado em consideração: o momento da vitória e o momento da derrota. No momento da derrota, já se tem algo, ou alguém, um departamento, pensando nas consequências. O time, é claro, comissão técnica, presidente tem que estar focados nesse momento, mas a gente fala, e nós trabalhamos aqui numa equipe, quando nós centralizamos muito em figuras as principais decisões do clube, o que acontece? A pessoa não tem braço suficiente para fazer o acompanhamento de vários cenários, de várias opções. No momento em que o Renato Portaluppi, ele sim tem que treinar, ele tem que pensar nas estratégias de jogo, tendo alguém para auxiliar, e alguém que a gente fala que não tem um poder de decisão, precisa do aval do Renato para fazer qualquer tipo de movimentação, mas já trabalha orientado por ele, para procurar reforços, para ver na base o que tem. Então essa falta de diálogo, até falta de pessoas para gerir todos os cenários que podem acontecer, eles geram esse tipo de crise. Porque o Renato, eu tenho que pensar na vitória, eu tenho que pensar em conquistar a Copa do Brasil. Tá, não conquistou, mas o que a gente vai fazer a partir de agora? Não se pode agora, ou depois que terminou o jogo, ele começar a pensar nesse tipo de situação, quem vai contratar, qual vai ser a ideia do futebol, qual vai ser o planejamento que é apresentado. Quando a gente tem uma equipe, a gente tem até divergências ou opiniões diferentes, todo mundo cresce, porque um constantemente tem que estar convencendo e o grupo tem que chegar num acordo. Quando esse grupo concorda muito, quando fica todo, não, acho que essa é a melhor ideia, essa é a melhor ideia, daqui a pouco não existe um tipo de contestação. Todo mundo concorda, todo mundo tem a mesma ideia, isso vai levar aonde? A gente traz, o Renato Portaluppi é competente, é um ótimo técnico, ele é, mas essa falta às vezes, ou até mesmo o excesso de poder que dão a ele, de tomar decisões de departamento médico, de contratações, de decisões políticas dentro do Grêmio, leva às vezes a parecer que está tudo estagnado. Todo mundo concordando, as coisas dando errado, mas ninguém tem uma ideia diferente. Então a divergência dentro dos grupos também ela é muito importante nesse aspecto, porque tem que levar um convencimento, tem que se mostrar argumentação suficiente e cenários suficientes para um convencimento. Acho que talvez isso não é porque um é mau, um não gosta do Grêmio, um não sei o quê. Não, é a falta de divergência que não evolui o debate. O presidente ontem até, o Pfeiffer me passou as informações, o Grêmio não está confirmando, o presidente não fala sobre isso, mas a especulação que ontem circulou foi que o presidente estaria, ele, diretamente articulando contratações, e os nomes citados são nomes de relevância. Eu não sei se vocês discordam disso, mas quando um clube estabelece como meta trazer Douglas Costa, que é um jogador de destaque na Europa, até bem pouco era reclamado na seleção brasileira, e um jogador de qualidade, me parece que é uma ideia boa. Me parece que é a cortina de fumaça. Eu tô Me parece que é a cortina de fumaça. Porque se o presidente nega, se o Grêmio não vai atrás, se não tem condição de buscar, porque não vai trazer. Uma coisa é citar um desses nomes e tentar trazer um dos nomes. Ele fala em 4, né, Magno? Pois é, um dos nomes citados, eu até acredito. 2, vá lá. 3, 4, por favor, né? O que se especula não, isso o presidente confirmou ontem na entrevista, ele disse que o Grêmio vai buscar 4 jogadores. Poder de negociação tem, só que a gente trata, né, da questão de visibilidade. Quando se atira muito alto e a gente fala, o Grêmio tem por característica apostar muito alto, mas também tem que ter opções quando as apostas não dão certo. Todo mundo, né, a gente fala que quem tem assim faz qualquer tipo de aposta, né, até nesses sites, tu tem que criar alternativas para as altas apostas, quando derem errados, tu não ficar pobre, não ficar completamente zerado. Então, acho que quando se diz que tem esse tipo de contratação, ótimo, muito legal, mas a gente também fala que o futebol precisa de gente para carregar piano, para ser alternativa depois, porque vamos colocar o exemplo do Internacional, que apostou muito no Guerreiro. O Guerreiro se lesionou, ficou como o time? Ontem nós vimos, ontem se comentava um nome, nós vimos há bem pouco tempo, ele jogou o Mundial pela equipe do Tigres, o volante Rafael Carioca é um jogador de qualidade, é um jogador que ainda tem recursos atléticos e tem muito boa condição técnica, é um dos jogadores de ponta hoje do futebol brasileiro na função. O Grêmio não tem condições de pagar o que o Tigres pede pelo Rafael Carioca. 5,5 milhões de euros. Não é nem o que o Tigres pede, é a multa rescisória. Vamos lá, eu acho que a gente tem muita culpa nisso também, tá? Eu acho que a gente às vezes alimenta para o torcedor possibilidades, não é que elas não existam, mas é que a gente alimenta como probabilidade possibilidades que são minúsculas.
É que nem o Grêmio tá acertado com o Rafael Carioca. Pode ter, nem sei se está, mas até pode estar. O Pfeiffer disse que de fato há uma possibilidade nesse sentido. Agora, tem que pagar 5 milhões e meio de euros pro Tigres, velho. Não tem 5 milhões e meio de euros. Mal tem um, mal tem dois, não vai ter 5,5. Muito menos por um cara de 31 anos, que não vai conseguir revender depois. Então, com base nisso, o que virou a possibilidade? Jailson. Seria uma boa a contratação do Jailson? Poxa, eu acho que sim. Agora, é menos do que Rafael Carioca, é muito menos do que Douglas Costa. Então, eu acho que a gente critica o Grêmio, e muitas vezes com razão, mas acho que cabe uma crítica a nós também. A gente alimenta muitas vezes assuntos só por alimentar, que às vezes não tem nenhum sentido. É por isso que ontem eu parei, no primeiro, lendo as coisas, as informações que chegavam pela equipe de reportagem da Guaíba. Para mim, esse é o norte sempre. E por aquilo que o Pfeiffer trazia no Repórter Esportivo à tarde. Douglas Costa, sem chance. O Milan, que é o futebol europeu, ainda tem vários clubes grandes com mercado para ele. Esquece Douglas Costa. Rafael Carioca, existe possibilidade pelo jogador? Sim. Agora, tem condições de pagar 5 milhões e meio pro Tigres? Não tem. Então risca. Vai no Jailson. E a partir daí tu estabelece um outro tipo de contratação. Eu acho que quando a gente fica alimentando Douglas Costa, Cavani, como se fez, vamos lá, cara, é uma meia-culpa forte que eu tô fazendo. A gente tem culpa no cartório também. Eu também acho isso. Porque... Mas essa culpa, viu, Carlos? Essa culpa também existe, eu concordo. Entretanto, há pessoas que fomentam a manutenção dessas especulações. Não foi o Luiz Magno que inventou que o Cavani vai vir para o Grêmio, algumas pessoas ligadas ao Grêmio que fomentaram isso aí, a continuidade desse assunto, mesmo se sabendo que seria a possibilidade de 99% de não se realizar. São as duas vias da questão, não é só a imprensa, é quem fomenta, as fontes fomentam e acabam continuando esse tipo de assunto, mantendo esse tipo de assunto. Eu não sei como interpretar, eu tô tentando encontrar um ponto de interpretação para os fatos, não tenho posição fechada, mas o Grêmio fechou o ano com 22 milhões de superávit, acabou de vender um jogador, vai entrar mais alguns milhões nos seus cofres, ele tem condições, há uma cobrança da opinião, há uma cobrança da torcida, uma pressão em cima dos dirigentes, e o dirigente disse que vai contratar, então eu me permiti minimamente acreditar que o que ele está dizendo vai encontrar na realidade concreta os pés em nomes de força, em nomes de peso, nomes de qualidade. E nós não estamos falando de um time pequeno, de Caxias, de Pelotas, nós estamos falando de um dos grandes clubes brasileiros, de um dos grandes clubes da América, que trabalha com uma régua, com um nível de cobrança alto e que parece estar pretendendo responder a essa cobrança. Por isso que eu estou suspeitando que possa vir algum jogador bom aí. Isso eu também acho, Zé. Justamente pela maneira de gestão do Romildo Bolzan, a gente fala, o Grêmio é um time que não tem dívidas, as dívidas negociadas, o pagamento está garantido a longo prazo, inclusive com negociações que deram frutos, geraram benefícios extraordinários para o Grêmio, que tem uma das saúdes financeiras mais positivas, assim, melhores do âmbito de gestão de futebol. É exemplo, o Romildo constantemente é convidado para falar sobre esse assunto, tanto para empresários que não são do meio do futebol, como para empresários do meio do futebol e outros presidentes, mas pela característica até mesmo dessa gestão que o Romildo sempre apresentou, eu colocaria um ponto de dúvida, sabe, nesse momento. Claro, ele fala, estamos negociando com 4 jogadores expressivos, mas será que os 4 conseguiriam vir? Ou ele acredita que 1 ou 2 possam dar uma resposta positiva? No meio dessa cortina de fumaça, até mandar um abraço aqui pro Cristiano, que não é nenhum dos cristianos que trabalham na Rádio Guaíba, mas é um cristiano que é jornalista, que é lá de Buenos Aires e que milita na imprensa de Porto Alegre. Mas que é guaibeiro, tá sempre nos ouvindo. O tempo todo. Aliás, ele foi o primeiro cara a dizer que o Pulga Rodrigues, aquele cara que qual era o time de Godoy Cruz que ele jogava, Jogou no Colón também. Eu acho que era o Tucumã, não era? Tucumã. Era parecido com o Pércio. Foi o primeiro. O Cristiano, que tá sempre na escuta, coloca o seguinte, cara, uma coincidência interessante. Qual é a semelhança entre Douglas Costa, Cássio, Rafael Carioca e Jailson?
É tudo revelado no Grêmio, cara. É a mesma Exato. coisa de solução mágica que o Inter tinha depois daquela era vitoriosa. Começou a querer trazer todo mundo de volta. Trouxe até Danilo Silva de volta. Exato, mas isso aí, vem cá, tia, vamos sair desse... Vamos, Ô, Guimarães, vamos pegar ouvinte o trabalho mandou. de prospecção. Exato. Um ouvinte mandou um recado ontem ou anteontem. Ele foi cirúrgico. É algo que eu defendo há muito tempo, mas como tem outras tantas coisas para falar, se perde. Mas eu vou dar o crédito a ele porque ele tocou no momento muito mais apropriado, num ponto cirúrgico. Me parece que a prospecção do Grêmio só avalia, se é que... Eu sei que existe prospecção do Grêmio, tá? E sei que boa parte deles concorda com o que eu vou dizer agora. A prospecção do Grêmio deveria ser muito mais ouvida dentro do Grêmio. Espero que seja agora com essas mudanças que se prometem no futebol do Grêmio. Mas a impressão que eu tenho é que o Grêmio só vai atrás de 2 tipos de jogadores. 1, revelados no Grêmio, porque o Grêmio conhece, por razões óbvias. E 2, jogadores que se destacam contra o Grêmio. O ouvinte mandou esse recado ontem ou anteontem, ele está coberto de razão. O Pinares fez um bom jogo contra o Grêmio, busca o Pinares. O Thurin, quando jogava pelo Cerro Porteño, fez bons jogos contra o Grêmio. Vai lá e busca o Thurin. A impressão é que o Grêmio não conhece ou não dá atenção para jogadores de outros mercados ou que não tem. Duvan Vergara, que foi citado, se destacou contra o Grêmio pela América de Cali. Sabe por quê? Então a impressão é que o Grêmio só vai atrás dos caras que se destacam contra o Grêmio. Porque não tem diretor executivo, não tinha. É simples. Bingo. Esse é o papel Bingo. do diretor executivo. Não é papel do treinador. O treinador tem que trabalhar com o time de campo. Óbvio que ele tem que ter algum conhecimento, mas aquela coisa de dia após dia entender mercado, pesquisar mercado e prospectar mercado pertence ao diretor executivo. Não vai ser o Paulo Luz a fazer isso, né? Vamos combinar. Paulo Luz não tem jeito de que conhece Paulo Luz é mercado de político. futebol. É um cargo político, não é um cargo de por isso. execução. É por isso que tem que ter um diretor executivo. Só para cortar o assunto do Grêmio, eu sei que já tem um break aí, o Inter acertou o Gustavo Grossi para ser o diretor das categorias de base, gerente executivo das categorias de base do Internacional, ex-River Plate, 45 anos, já passou por Rosário Central e Racing, e ele já está na atividade e é um Bom grande cara. nome, o do Gustavo Grossi. Muito bom. Bem, nós temos 11 da manhã com 40 minutos, intervalo, e nós já voltamos para continuar o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Nós estamos tratando de Grêmio, os ouvintes estão participando e na interatividade parece que concordam, na grande maioria, com as manifestações da nossa equipe de comentaristas. A ouvinte aqui, como é o nome dela? Ela diz que é a dona Inês. Ela pergunta do Cristiano Silva, ele falou comigo ontem no começo da noite, diz que tá bem. Saudades do microfone. Passa o período de isolamento, ele retoma o microfone. Obrigado, dona Inês. O outro ouvinte aqui, como é o nome dele? É o nosso Márcio. Ele não assinou, deixa eu ver se ele assinou. Bom, enfim, é Márcio. Ele está dizendo, o Cristiano Oliveira está certíssimo. Ele concorda com a análise do Cristiano a respeito do quadro do Grêmio. Acha que Cavani é uma cortina de... tal qual o caso Cavani, Douglas Costa seria uma cortina de fumaça. A direção descarta, né? A direção não confirma. É uma notícia que quem está dando não é o clube. Sou colorado, mas na minha opinião o Renato também não tem essa importância no clube. Ele tem com esse presidente por jogo de interesses. Aí não dá, né, Kubiak? Diego Kubiak, ele tá aí há algum tempo, não quero censurar a opinião, cada um tem a sua, mas sugerir que tem jogo de interesses pode parecer uma outra coisa e basta vocês lembrar daquele Adão do Caxias, fez 3 gols no Grêmio, buscaram. Nunca mais fez gols na vida, lembram? É o Nani, Fortaleza, ligado conosco, mandando esse recado. Obrigado, Nani. E aí vai, é a participação dos nossos ouvintes. Sonhamos com Douglas Costa e vem o reserva do São Paulo. Grêmio tem que cair da Libertadores e disputar apenas a Copa do Brasil e o Brasileiro. Segundo o Renato, nesse caso, o Grêmio teria o dever de ganhar a competição. É o Jonas de Porto Alegre. Sócrates de Canoas. Bom dia, Zé. Quem mais fomentou o Cavani foi a própria imprensa, trazendo toda hora o que um jornalista argentino divulgava. Mentira, a história do Cavani veio de fora para dentro. O Grêmio nunca afirmou nada. Norton, do Jardim Itu. Mais um recado e a gente volta para o debate.
Magno, no ano passado, o presidente do Grêmio deu entrevista dizendo que Cavani adorou o projeto do Grêmio. Ao longo do ano, nenhum repórter teve coragem de questionar o presidente, mesmo Cavani dizendo que apenas foi educado. Bom, e são os recados dos ouvintes em cima das nossas falas iniciais. Vamos seguir no Grêmio, nós temos o jogo de hoje, a gente poderia, falamos já bastante do adversário, poderia trabalhar um pouco o Grêmio que foi montado para esse jogo com mudanças. Não, eu falei até no início que o Grêmio hoje é o amplo favorito para enfrentar o Atipato. Ayacucho. O Ayacucho, devo ter falado do Atipato em algum outro momento. Isso ainda vai acontecer, eu também tô com isso aí. O Ayacucho, o Grêmio é Cara, amplo e eu com o favorito. Juan Caio. Como é que é? E eu com o Juan Caio. Eu tava gravando um vídeo há pouco, agora de manhã, falando do Ayacucho. Parei umas 2 vezes porque eu falei Juan Caio. Lembra do esporte Juan Caio? Sim. No lugar do Ayacucho. Mas Aliás, Ayacucho, viu, o meu caro Luiz Magno. Importante. Um gaúcho jogou muito tempo no Ayacucho, chamado Fernando Oliveira. De Pelotas. Ele. Não é teu primo. É um jogador que atuou em vários clubes aí, General Cavaleiro e outros clubes aí da América do Sul. E ele jogou no Ayacucho por 2 anos e até com um bom índice de gols marcados, viu? Atacante, Fernando Oliveira, gaúcho, hoje tem 36 anos. O Ayacucho, ele é de uma cidade chamada Huamanga, no Peru. E o estádio é o estádio Ciudad de Cumaná, é o nome do estádio do Ayacucho. Mas vai jogar pequeno. Em Quito contra o Grêmio, né? Vai jogar em Quito contra o Grêmio, mas o estádio é o Ciudad de Cumaná, em Huamanga, para 12 mil torcedores. Enfim, é um clube muito modesto, né? Muito modesto. E pro time de hoje, eu acho que a presença mais interessante é do Pinares, tá? Eu vivo insistindo na ideia do tripé, eu acho que o Renato não vai fazer isso. Vai colocar o Pinares como meia, como um jogador a ser um armador e não a ser um cara de um tripé que eu acho que fortaleceria o time do Grêmio com a presença de um primeiro volante. Eles mudaram então o jogo da volta, desculpe, Carlos, se atropelar, porque eu tinha lido que ia ser em Cusco o jogo. Vai ser em Quito. Passaram para a capital, então. Cusco tem maior altitude ainda que Quito, é até uma vantagem para o Grêmio ser na capital. Por conta dos passando por voos outro que país, não podem inclusive, ser, o Peru não está aceitando voos brasileiros. É isso aí. Por isso que o jogo foi para o Equador. Então é mais ou menos isso. O Grêmio é amplo favorito. Pelo menos o Renato está começando a mudar aos poucos assim, o time, né? Promove alguns titulares. Como eu falei, pelo menos 6 meses de déficit, de delay aí para algumas mudanças no time do Grêmio. Essas mudanças que o Renato vai fazer no time do Grêmio hoje à noite, elas podem beneficiar o Diego Souza, que está jogando praticamente sozinho ali na frente, ou não? Olha, eu acho que a questão não é o Diego Souza jogar sozinho, Orestes. A questão é ser mais rápido o time. É o time ter mais dinâmica, o time ser mais vertical, mais rápido, um time mais envolvente. Para mim é a questão principal. O Diego Souza é um jogador físico, né? Um jogador de combate na área, de pivô. Eu acho que o Grêmio às vezes explora muito pouco o pivô do Diego Souza. É que os caras ficam circulando de lado, né? Ele não joga sozinho. Ele só não é explorado naquilo que ele sabe fazer bem. O Grêmio joga pro lado, e se numa estocada jogar pra frente pro Diego Souza proteger no pivô e tem uma combinação, é aquela famosa bola que eu toco e me voe, sabe? Eu toco pro pivô, o pivô vai dar uma escoradinha pra mim, que foi o cara do passe, pro cara que deu o passe. Já é uma jogada, o Grêmio faz gols assim na temporada, quando utiliza bem o Diego Souza. Eu acho que o Diego Souza é muito um cara, não a jogar sozinho, mas às vezes a ser mal explorado como centroavante, que é um cara que sabe fazer gol, sabe? Na realidade, o time como um todo fracassou nessa reta final de temporada, né, Guimarães? A engrenagem deixou de funcionar, os zagueiros ficaram sem cobertura de volantes, os laterais começaram a se projetar de forma errada, a não ter cobertura, começou a faltar assistência para os atacantes. Quantas vezes encaixou um bom passe no pé de um jogador do Grêmio no lance de contragolpe? Nessa reta final de temporada, praticamente tudo deu errado no Grêmio. Então não é apenas Diego Souza em si, me parece. Pode atribuir isso a quê, Zé? O que tu acha?
Bom, tem fatores muitos. Alguns deles são insistências do Renato em jogadores que estavam mal. Incapacidade física, isso o diagnóstico da própria direção é uma confissão pública ao trocar do preparador e anunciar ontem o cara do Bragantino, que eu também não conheço o preparador do Bragantino para dizer se é bom ou se é Heverson ruim. Pimentel. É um jovem de 39 anos, mas a gente eu não tenho assim maiores avaliações. Que eu sei que o Bragantino corria pra caramba, era um time intenso pra cachorro. Sim. Muito intenso. Então tem vários fatores, por exemplo, o E não uso. era aquela corrida, né, Zé? Não era aquela corrida, como que alguns gostam de dizer, e até corretamente, saber correr, né? Sem saber correr. O Bragantino corria com objetividade. Arrematava a longa distância, tática, treino, tudo certinho. Tomara que o Renato também tenha um pouco de Barbieri nessa parceria aí com o Hemerson para efetivar algumas situações ali no Grêmio que foram muito, guardadas as proporções, boas para o Bragantino, importantes para o Bragantino, ele colocando ali numa parte boa da tabela, um time que de início de campeonato era candidato a rebaixamento. É o que a gente chama de última imagem, né? O Bragantino teve períodos do campeonato, uma boa parte do campeonato, em que ele brigou na zona do rebaixamento, brigou para não cair, teve dificuldades, teve Covid, Quando era muito mal treinado, né? Do campeonato, né? Quando era muito mal treinado, porque o time sempre foi bom. Eu lembro de alertar isso desde o começo. O time sempre foi bom, mas o trabalho era muito mal feito no começo. Sabe que eu também penso isso e falei muitas vezes a respeito do grupo do Grêmio. Eu não acho o grupo do Grêmio ruim, ao contrário, eu acho um dos melhores. Eu também acho. E é por isso que eu faço muitas críticas ao Renato e à comissão técnica, porque o grupo do Grêmio eu acho muito bom, cara. Eu também acho. Acho um grupo bom, acho um grupo que, assim, essas dinâmicas que não funcionaram no Grêmio, muito não funcionaram por conta do modelo do pensamento do Renato. Aí que tá, cara. A renovação do Renato, ela é muito mais política do que pelo que o Grêmio mostrou em campo. Qualquer outro treinador seria mandado embora, velho. Essa é real. O Renato tá porque é ídolo. Eu sei que o torcedor fica chateado, porque afinal de contas o Renato... Qualquer técnico, Carlos. Eu imagino qualquer técnico. Vamos dizer que alguém tivesse assumido, sei lá, o Luiz Magno tivesse assumido o Grêmio na saída do Roger e fosse campeão da Copa do Brasil, fosse campeão da Libertadores, como foi no ano seguinte, decidido o Mundial. 18, ali, eliminação com o River, brasileiro, não entraria 19, no máximo, sendo muito otimista. O Renato blinda muito bem o Romildo. Blinda muito bem o presidente. É uma blindagem espetacular, é a maior blindagem que o Grêmio pode ter, o Renato. O Renato, ele é tão forte que ele dentro do Grêmio, ele lança um campo de força em que ele é uma espécie de inatingível por opinião pública, porque o Renato, ele é meio inatingível. Se faz crítica ao Renato, evidentemente, mas ele sempre vai contar com apoio popular. Basta uma saída dele. Eu lembro quando o Renato estava tomando pau. O Renato é aquela imagem lá, quando ele chega com o carro dele vermelho no Olímpico, depois de umas críticas, a torcida protestando, na época que ficavam no pátio do Olímpico, ele pega o carro dele, desce do carro e vai caminhando para um torcedor que estava enchendo o saco. O que é? Qual é o teu problema? E todo mundo começa, sabe? O Renato não pode ser, o Renato não é criticado. O Renato, ele exerce uma blindagem, ele tem uma força que mesmo com atuações bem ruins que o Grêmio teve, com um campeonato que o Grêmio abandonou porque quis, pontos abandonados, eu não vou me esquecer daquela imagem, 31 do segundo tempo, Ceará, início de temporada, início de campeonato, o Ceará morto, o jogo empatado, o Grêmio, se tivesse um pouquinho mais de ousadia, se tivesse um pouquinho mais de vontade, conseguia desempatar aquele jogo e vencer, conquistar 3 pontos em Fortaleza, o Renato mandando o time parar, segura, e o time começou a trocar passe de um lado para outro para terminar com 75% de posse de bola, com empate. Segura que tá bom. Eu não vou esquecer do jogo contra o Vasco, em que o Grêmio faz a mesma coisa, o Vasco já totalmente inofensivo, o Grêmio não criando nada, e o Renato dizendo segura, e depois dizendo o Vasco é o líder do campeonato. Sim, o Vasco teve uma arrancada para ser rebaixado. Essa é a campanha do Vasco. O Sport, lá sei o que, a abertura do campeonato, é óbvio que ele ia ganhar, né? E aí o Renato dizia, nós jogamos contra o líder. Não dá para esquecer disso. O Grêmio também não conseguiu resultados melhores na temporada, porque a temporada foi mal pensada. Um time que, eu repito, joga em função de um jogador sem condição física,
pouco repertório, pouca alteração de modelo, num momento em que o Grêmio chegou a uma final com mais sorte que juízo, enfrentando Juventude e Cuiabá, e sim, tendo um ótimo confronto contra o São Paulo e depois tomando 3-0 no agregado contra o time do Palmeiras. O Grêmio tem um jogador que faz gol, né? Um jogador que faz gol, que é o Diego Souza, o resto não faz gol. O Renato, como está há bastante tempo no Grêmio, tirando o salário, que é maravilhoso, espetacular, fantástico, vocês acham que ele está com aquela mesma tesão que tinha quando começou a sua caminhada já de 5 anos no Tricolor ou não? Eu acho que ele está se sentindo um pouco pressionado. Isso me parece que o próprio presidente me parece que também se sente um pouco pressionado, um pouco cobrado. Mas o Renato não era uma unanimidade entre os dirigentes do Grêmio e foi um voto vencido daquele que é o mandatário principal, que tem a caneta e que tem a palavra final, que é o presidente. O presidente bancou o Renato. Ele acredita e aposta no retrospecto do Renato, que o Renato pode reeditar aquele que foi campeão da América, aquele que foi campeão de Copa do Brasil, que teve um time tido no Brasil por muitos como jogando o melhor futebol no território brasileiro. Então o presidente acredita nisso. E é com base nisso que ele vai contratar jogadores de maior qualidade para dar ao Renato esses jogadores, acreditando que o Renato fará com que, tendo novos jogadores, o Grêmio volte a jogar aquele futebol. É uma crença do presidente. O presidente está aí, faz uma boa administração, não pode também achar que ele vai errar sempre, daqui a um pouco ele acerta. Mas neste momento a opinião mais pende para o lado da ideia que Renato já esgotou o seu ciclo e que deveria sair para entrar outro técnico com novas ideias, com um novo modelo. Bem, eu tenho 11h58, o presidente Lula está falando, a Rádio Guaíba não está transmitindo, o ex-presidente está falando, mas nós vamos fazer notícia desse pronunciamento, já está há uma meia hora falando. Os ouvintes estão cobrando, vocês não vão botar no ar, não vão botar no ar. Nós vamos continuar o debate, vem notícias com a Fernanda Bagatini e depois retomamos o Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba. Guaíba, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Carrefour. Ponto dos cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009. Conheça o site pontodoscafés.com.br. Dedicamos essa primeira hora do programa a falar sobre o Grêmio que estreia hoje pela Copa Libertadores da América, só para recuperar. Nós tivemos jogos ontem pela Copa Libertadores da América, nessa fase de qualificação. E os resultados foram, vamos ver aqui. O Universidade Católica perdeu para o Liverpool por 2-0. Esse jogo já tinha sido realizado. Vamos ver onde é que estão os jogos de ontem. Os de ontem foram o confronto do União Espanhola contra a equipe do Independiente Del Valle, que é exatamente o futuro adversário daquele que passaram do confronto do Grêmio com a equipe do Ayacucho. Me chamou a atenção porque a União Espanhola ganhou do Del Valle lá na casa do adversário. Então, o que vem pela frente na próxima fase deve ser bem melhor do que o time que vai jogar com o Grêmio, o Ayacucho, hoje à noite na Arena. O Montevideo Wanderers ganhou de 1-0 do Bolívar. O Santos ganhou de 2-1 do Deportivo Lara. Hoje a União Espanhola fez 1-0 no Independiente Del Valle. Hoje nós vamos ter já mais um jogo da Católica contra o Libertad às 19h15 e depois 21h30 esse confronto do Grêmio contra o Ayacucho. O Caracas joga 21h30 contra o Júnior de Barranquilha. O Universidade do Chile recebe a equipe do São Lourenço 21h30. Esses são os jogos programados para hoje pela rodada da Copa Libertadores da América. Só para trazer o União Espanhola ganhou o Del Valle ontem no Chile. O jogo foi na casa da União Espanhola. O jogo da volta vai ser no Equador. O primeiro jogo foi no Chile, é? Isso. Obrigado pela correção, Magno. Obrigado, Cristiano. Eu tinha visto em algum lugar 0-1 e me guiei por isso. Eu não acompanhei o jogo, mas então o mandante era a União Espanhola e agora vai jogar lá contra o Del Valle. Os três mandantes ganharam ontem. Montevideo Wanderers ganhou do Bolívar, o Santos ganhou do Deportivo Lara, jogo bem mais parelho que poderia se imaginar. O Lara chegou a fazer um gol anulado. E União Espanhola 1-0 no Del Valle. Todos os mandantes venceram. Os três mandantes de ontem venceram. E segue hoje aí com mais jogos. E amanhã também tem Guarani e Atlético Nacional. Aliás, esse União Espanhola é o time que, segundo notícia do Correio do Povo, detém os direitos de Carlos Palacios, atacante de 20 anos, que está próximo de ser anunciado como novo reforço do Inter. E
Vai, segue. Não, ia dizer só, há uma outra notícia, que é uma notícia preocupante, porque São Paulo está pedindo para o governador Dória, a área da saúde, pedindo que ele decrete o impedimento da realização de jogos lá, do Campeonato Paulista, o que poderia, num efeito cascata, gerar a suspensão de todas as competições no país também, porque há uma outra ideia de um lockdown nacional, de uma espécie assim de congelamento total das atividades no Brasil, por conta da evolução do quadro do cenário da pandemia. Então, mas era isso, Carlos. Sobre o Carlos Palacios, eu até vou recorrer ao Cristiano Oliveira, porque eu já li que ele é de lado e li que ele é um segundo atacante, aquele cara que joga atrás do centroavante, o chamado SA, né, segundo atacante. Ontem ele de fez movimentação. Eu confesso que eu também não consegui ver mais dados, mas eu não sei se ele é de lado ou é um segundo atacante, porque isso muda drasticamente as coisas naquilo que o Inter procura, né? Ontem o União Espanhola, no último campeonato chileno, ele jogou como cara de lado, ele jogou como cara de ponta, especialmente ponta direita, cara de drible. Só que ontem teve um rapaz chamado Rubem Farfán, digo rapaz porque eu confesso que não conheço, não sei qual é a idade, se é jovem, se é velho, enfim, em que o Rubem Farfán jogou pela direita. E aí teve pela esquerda o Inácio Lemo e o Carlos Palacios jogou por dentro. Ele jogou atrás do Rúbio como um segundo atacante, ou um meia mais avançado, como preferir, mas um cara chegando por dentro com liberdade de se movimentar. E não como um ponta aberto, como ele vinha atuando no último campeonato chileno. Eu acho isso importante, né? Porque daqui a pouco contrata um cara como, sei lá, tem diferença grande entre ser segundo atacante e um cara de lado, tá? O cara de lado, pra mim, é um jogador que tem que ter essa aptidão, entendeu? Mas daqui a pouco, se ele tem a facilidade de fazer as duas, eu confesso que não tinha visto ele jogar por trás do atacante como ele jogou ontem, mas se ele tem a facilidade de fazer também essa função, pode ser até um acréscimo para ele, mas me parece, à distância pelo menos muito claro, que o Inter está contratando esse jogador pelo que ele fez no campeonato chileno jogando como um ponta, e não pelo que ele fez ontem. Eu pelo menos imaginava ele ontem pelo lado, e não foi o que aconteceu. Ontem ele jogou num outro posicionamento. Eu olhei rapidinho aqui para não cair minha conexão. O Rubem Farfán já é bem veterano, né? Já tem 30 anos. Eu também não. O único Farfán que eu conheci era o outro, não esse. Jefferson. É o que tu conhecia, no caso, né? Sim, por supuesto. Pois é, sabe por que eu tô dizendo isso? Porque, a gente. Essa função do segundo atacante é uma função um pouco assim, não vou dizer complicada, mas um pouco particular no futebol atual, tá? Se tu joga no 4-1-4-1, ela praticamente não existe. Ela vai pro final. Ela não acontece. Porque onde tu vai encaixar um segundo atacante no 4-1-4-1? Onde tu arma um meio de campo com um tripé, onde os dois jogadores... tu tem um volante, onde os dois jogadores por dentro do tripé precisam fazer um vai e vem. O segundo atacante, ele geralmente não faz o vai e vem. E na ponta, o cara tem que ter uma certa capacidade para jogar na ponta. Tem vários exemplos de jogadores que são segundos atacantes, e que às vezes tem dificuldade. Eu vou dizer o clássico, o Luan foi encaixado como falso 9, mas ele não deixa de ser um segundo atacante. Ele até pode jogar numa linha média do 4-2-3-1. Hoje o Neymar, por exemplo, é um segundo atacante, sabe? O Neymar no 4-1-4-1 só poderia jogar na ponta, só na ponta. Ou se inventarem dele um falso 9, por dentro é difícil. Outros jogadores, Nico Lopes, eu lembro que tinha... Onde é que o Nico Lopes vai jogar? O Nico Lopes é um clássico segundo atacante. O Grêmio tem um jogador que é assim... Dizer, o Inter também, Thiago Galhardo. Exatamente. Thiago Galhardo rendeu muito bem como segundo atacante. Para mim, o Grêmio tem o Isaac. Mas o Thiago Galhardo foi... cara. Exato, o Isaac, eu ia falar o nome do Isaac. E o Grêmio tem... O Inter tem o Thiago Galhardo como esse jogador... Que outra possibilidade dele jogar é naquele 4-1-3-2 ele pode jogar, tá? Esse segundo atacante ele joga bem nesse sistema com dois atacantes, ou até num 4-2-3-1 com ele por dentro. Mas quando tu monta um tripé no meio de campo, a presença dele fica muito complicada. Muito complicada. Ele fica meio sem saber, ou tu vai deslocar ele pra ponta ou como falso 9. Ele não tem condição de fazer uma função de meio de campo, a não ser com características bem específicas, assim, sabe? Mas em geral ele não tem. Rafael Sobis é outro jogador assim, sabe? É um segundo atacante, mas isso tu até coloca de
de 9 que dá resultado. É uma função meio assim. É curioso eu acho porque... importante. Eu gosto dele, Oliveira. Eu gosto desse cara quando tem 2 atacantes. Eu tô gostando do sistema com 2 atacantes, sabe? Aí que tá. O segundo atacante, ele fica... Ele, não é que ele tenha entrado em desuso. Até pode se colocar desse jeito. Mas ele é muito mais utilizado nas duplas de ataque. O Brasil, nos anos 90 especialmente, tinha 300 duplas de ataque de muita qualidade. Só que agora se joga, em geral, com um atacante, um no comando, e uma linha de 3 chegando, ou uma linha de 4, se for 4-1-4-1, ou se joga com um trio de frente, onde não há um segundo atacante. Há um ponta pela direita, um ponta pela esquerda, e um centroavante que pode ser falso 9, pode ser referência, enfim. Mas, de fato, o segundo atacante é algo muito preciso, que não entra em determinados esquemas. No Inter se discutia, por exemplo, o Thiago Galhardo, se ele podia jogar junto com o Yuri Alberto. Por quê? Porque o Yuri Alberto é o cara do comando. Onde é que tu vai enfiar o Thiago Galhardo? Num 4-1-4-1. Como o interno não tem como, ele não faz o que ele vai e vem, e como ponta também não. Então se recolocava, se reconduzia o Yuri Alberto para a ponta esquerda, geralmente, para ter o Thiago Galhardo na frente, e aí o time ficava não com uma, mas com 2 improvisações. Quando o Galhardo jogava no Inter com o Cudê e dava super certo, era uma dupla de frente. Ou o Galhardo e Guerreiro, ou depois que o Guerreiro se machucou, ele um pouco mais deslocado, às vezes com o Abel, às vezes com uma outra dupla, enfim, mas funcionava. Só que o Carlos Palacios, ele está sendo buscado pelo Inter por aquilo que ele fez como um ponta. O Inter traz esse jogador para ele seja colocado como um ponta, ou na direita ou na esquerda, enfim, mas como um cara de lado de campo, pelas características que ele tem, especialmente o drible, a vitória pessoal. O ouvinte Nani diz que ontem ele iniciou centralizado na linha de 3 e no segundo tempo foi para o lado. Eu não vi o jogo, não tenho como... Mas enfim, essa informação, a colaboração, a contribuição do Nani, que nos ouve lá em Fortaleza, está acompanhando o programa. A primeira das ideias do Inter é, pelo que entendi, trazer um jogador jovem, que ele possa dar visibilidade e repassar no mercado, ganhando em cima disso. Parece que é um projeto que não é apenas esse, mas é um perfil de investimentos que o Inter vem a fazer agora. Pois é. A galera pode falar aí também. Senão fica só a gente aqui. Mas vamos lá. Aí os caras reclamam que eu falo demais, cara. Eu falo de falar e ninguém entra. Nós estamos muito travados hoje, na verdade. Não, na verdade, só tá. Na verdade, tô esperando a galera aí, né? Poxa vida, vamos lá, senão depois eu fico meio. Eu tô meio no trauma, tô louco pra dar umas. Eu falei bastante já, o Oliveira também, senão fica meio que uma. O meu Diga, é o Horacinho. delay que eu falo aqui. O velho delay chamado. É o seguinte, ó, o Palacios, Carlos Palacios, ele jogou todo o campeonato pela ponta direita, certo? Ontem foi improvisado ali no meio. Qual é a verdadeira posição do cara? Onde ele rende mais? Você tem uma ideia de onde ele rende mais ou não? Mas o acho que o Inter está futebol não tem contratando mais esse isso, jogador né? para ser o cara da ponta. O Inter está contratando esse jogador para ser o cara da ponta. Essa é a informação interna do Inter. O Inter contrata Carlos Palacios para ele ser o cara da ponta. O Inter quer usar ele pelo lado do campo. É exatamente isso, por isso que é a minha dúvida. Porque tu tem na posição central jogadores que não têm condição de fazer a ponta. Por isso que eu coloquei essa dúvida, levantei essa dúvida. O Inter procura ponteiro. Se o cara joga descentralizado, daqui a pouco, sem conhecer o jogador, evidentemente, fica uma pulga atrás da orelha aqui, que é o seguinte, tá? Será que ele sabe fazer bem a ponta? Não sei. Não sei se ele sabe fazer bem a ponta. Então, fica uma coisa... Seria um Caio Vidal. Cavidal é ponteiro. Cavidal eu não imagino fazendo uma coisa de segundo atacante aí, viu? Deixa eu mandar um abraço para todos que estão participando aqui, tipo o Fábio Lucena, gurizada. Eu leio o recado de vocês no WhatsApp, que vocês têm aqui o meu, mas eu não tenho como responder muito, porque tem muita gente, tá? Josito também. Vocês têm o meu WhatsApp, legal, mas eu não tenho como levar tudo que vocês falam pro ar, nem responder vocês, porque é muita coisa, tá, gente? Às vezes cai a conexão quando a gente tenta responder. Não, eu não tô com a conexão viva, só que eu não tenho como levar, tô como fazer debates paralelos aqui. Agradeço a participação de vocês, eu não tenho como fazer isso, porque senão ou eu perco o debate, ou eu perco aqui, ou eu perco as outras coisas que eu tenho para fazer, tá? Não é querer ser mal-humorado, mas quando vem essa avalanche de coisa aqui, puxa vida, é brabo. Outra coisa sobre o Internacional, tá? Eu quero voltar só a uma pincelada do assunto de ontem.
sobre a base do Inter. Eu acho que o Inter tem uma boa base. Eu acho que o Inter tem condições de fazer uma boa figura dentro do Campeonato Gaúcho com essa base. Perdeu um jogo para o time profissional e bem armado do São Luís. O Ipiranga é um time muito interessante. O Ipiranga é o adversário do Inter domingo, tá? Se o Inter, porventura, não conseguir um sucesso diante do Ipiranga, que de novo não se tenha esse discurso de quebrar planejamento no meio. O que importa mais? Aí que tá. O que importa mais pro Inter na temporada? O que importa mais? Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, nessa ordem. Esses são os campeonatos mais interessantes. Para chegar bem nesses campeonatos, o que tem que fazer? Dar um período de descanso para os jogadores, estabelecer uma espécie de mini pré-temporada e começar o trabalho. Se colocarem os profissionais no gauchão, o Inter vai vencer? Olha, possivelmente sim. Vai vencer. Mas o que vocês querem? Tomar um tufo lá adiante? Ou sangrar um pouquinho agora com a base no Campeonato Gaúcho e lá adiante tá bem para poder disputar os outros campeonatos? É simples essa pergunta. Não, a resposta, eu quero ganhar tudo, beleza, mas tu tem que saber como tu pode ganhar tudo. E de que forma é mais próxima de tu ganhar tudo. Não é botar só os caras simplesmente para jogar e lá adiante eles estourarem. A base é um processo de filtragem. Mas o discurso do Barcelos, ao mesmo tempo, foi de garantir primeiro o Campeonato Gaúcho, né? De pensar pequeno para depois expandir a sua concepção de futebol e principalmente de conquistas que o Internacional pode vir a ter, né, nesse ano. Mas ele disse, olha, primeiro se começa conquistando a aldeia, depois se expande. Perfeito, Ana, mas aí é que tá, tudo bem, perfeito o discurso, tem que tentar ganhar tudo que vai disputar, ótimo, maravilhoso. Entretanto, não se precisa apressar os processos, colocar o cavalo, a carroça à frente dos bois. Colocar time principal agora, já de imediato, sem uma preparação devida, só vai quebrar a turma lá no meio do ano e não vai a lugar algum. Leva com o que tem agora o gauchão, esse início de gauchão pelo menos, que, claro, perdeu pro São Luís, beleza, mas esse mesmo time ganhou do Juventude e empatou com o Pelotas, pode ganhar do Ipiranga no final de semana, pode ganhar do Aimoré mais adiante, coloca aí sim um time mais forte, um Grenal, aí vai levando o gauchão, não precisa acelerar o processo. Eu concordo plenamente com o Luiz Magno. É o seguinte, logo mais, ali na frente, o Inter vai ser reforçado com aqueles titularíssimos que estão no departamento médico. Isso aí também já é uma soma positiva para o Internacional. Por enquanto, eu acho que tem que manter essa rapaziada jogando aí, que vão melhorar e vão conseguir resultados positivos no Campeonato Gaúcho. É um ano tão atípico que a gente não sabe exatamente qual é a proposta, se o clube vai dar importância ou não por mais uma derrota em competição local, competição regional, uma competição menor no cenário das tantas competições que vai disputar ao longo do ano. Eu lembro do Grêmio, nós estamos falando de Inter, mas só para fazer a observação. Eu lembro do Grêmio que teve uma competição, não sei se no ano anterior, 18, teve um desses anos aí, já com o Renato, em que o time começou com os meninos. E foi pensando que os meninos iam fazer bonito e os guris começaram a se enrolar, se maniar e o time começou a ficar mal. E o Grêmio teve que antecipar a volta do profissional na temporada. O Grêmio foi quase rebaixado. Foi aquilo 17, 18? Não me lembro. 18, foi depois do Mundial 2017. Então, não sei qual é o projeto do Inter. Não sei se o Inter dá bola por perder mais um gauchão, ou não disputar, ou ir mal, ou fazer uma campanha ruim, ou correr riscos. Eu não sei qual é efetivamente a visão do Inter sobre o Campeonato Gaúcho. Mas se não... acho que a questão não é nem tanto o Campeonato Gaúcho, Zé. Eu acho que é mais a questão de... E eu venho acompanhando, que em alguns momentos tem bons jogadores, tá, nesse elenco. Alguns precisam de mais tempo para evolução, para conseguir, então, ter mais personalidade dentro de campo e mostrar o que realmente sabem, sem ter tanto nervosismo ou aquela ideia de ser afobado, sabe? Tem qualidade, mas também vejo que se der muito tempo para esse tipo, porque o Inter disputa agora o gauchão, e o torcedor tem essa necessidade de estar constantemente, né, naquela onda de vitórias, agora mudou tudo, agora a gente foi quase na trave, mas ao mesmo tempo queima muitos jovens. Eu vejo que o pessoal tá querendo, termina contrato, manda embora. Falei, gente, tem que ter um pouco mais de calma, de respiração, porque o gauchão no todo do ano não vale muito pro torcedor, mas quando se disputa e só tem isso para falar sobre o assunto, as pessoas tomam decisões muito precipitadas e julgam de maneira muito equivocada, sem muito perdão. Para quando a gente fala de, por exemplo, num elenco profissional, onde nós temos em alguns momentos no próprio Campeonato Brasileiro coisas bizarras,
que acontecem não são tão criticadas quanto alguns equívocos que são cometidos em competições menores, estaduais, pelos jovens. Ah, não presta, tem que mandar pra rua. Eu falei, bom, tu pega o mesmo lance que acontece no Campeonato Brasileiro pelo profissional e ninguém diz nada. Aí, não, tudo bem, tava num dia ruim e tudo mais. Acho que também tem que saber se dosar e saber, ao mesmo tempo, se dar envergadura para os profissionais e trabalhar bem o mental desses garotos para não, quem sabe, matar uma revelação de um internacional que precisa, né, mostrar trabalho na base e acho que acerta em dar oportunidade para os garotos. Na minha percepção, o acho, Inter Guimarães ele vai trabalhar um projeto de longo prazo, então não fará muita diferença ganhar ou não ganhar o gauchão, ele vai correr riscos, na minha percepção. Agora me pergunto, A torcida faz, né, Zé? o torcedor vai aceitar bem se o time estiver mal e o outro lado estiver bem? Normalmente não aceita. E a minha pergunta, e a minha resposta é a seguinte, e daí? E Não daí? é que Tem dois trabalhos, não aceitar e depois aceitar. Ficar brabo e depois voltar. Isso, de boa, isso. Né? O torcedor é aquele meme lá do 20. Ficar brabo e depois não acontecer nada. É aquele meme do 23. Rio Grande do Sul, meus amigos, em se tratando de futebol, é o que o outro consegue, não o que o teu consegue. Se o Grêmio Bela for bem no frase. gauchão, o Inter é obrigado a ir bem no gauchão. Se o Inter for mal no gauchão e o Grêmio ir mal no gauchão, ou vice-versa, tanto faz daí. Se a final for Bela um Caju, frase. maravilha, os dois caíram, não tem nenhum problema. Agora, o problema é o Grenal, é a decisão, é o Inter ganhar do Grêmio, é o Grêmio ganhar do Inter, esse que é o problema. Então a frase. gente pode ajudar a acabar com isso, né? Sim, eu acho que a gente tem essa função. Aliás, bela frase, Magno. A gente tem essa, de acabar com isso, essa né? função, só que é a luta... A É gente não difícil, faz. é claro, mas um dia nós temos que começar, né? A gente podia começar hoje. Tem aquele cara que pensa o seguinte, ó, esse pode ser o único título do ano, e todo torcedor pensa nisso também, cara. Por isso que eu pedi mais o Luiz Magno naquela hora, vamos falar, Aí é gente, discurso porque de Paulo Luz. Gaúcho porque é essa discurso de Paulo Luz, por favor. porque essa contribuição foi espetacular. E sério, nenhuma ironia, é exatamente Obrigado. isso, é o que o outro faz. É por isso que eu te pedi mais. Tu é um cara importante, não só no programa, mas na minha vida atualmente. embora esteja abusando demais, né, de novo. Mas vamos lá. Eu? Olha só, o torcedor é aquele meme, Ana. Tu sabe muito bem, aquele meme do 23:59A, meia-noite B, sabe? Tu sabe qual é aquele. O torcedor, ele ele passou, não tô dizendo, tem que botar base, tem que botar base, tem que botar base. Base entra. Base perde porque não são adultos, cara, não são. Os caras estão vendo adulto pela primeira vez na frente ali, tá? Essa gurizada nunca jogou contra cara mais velho, da mesma idade em âmbito profissional. Guimarães, tem cara também, ali. né, Guimarães, tem cara ali que nunca marcou homem de barba na vida. Tá vendo Exato, barba pela primeira vez. É normal, isso. cara, que os caras falhem. É normal. E mesmo assim, olha só, tem 4 pontos. Não tá E aí ruim, chega cara. Tem meia-noite, 4 pontos. sai do 23:59, que é o que era a base, tem que botar a base. Porque ano passado queriam Léo Borges como titular, quando o Moisés não estava bem e o Wendel estava pior ainda, queriam o Léo Borges como titular. Bota o Daniel, o Marcelo Lombo não existe, bota o Heitor até se vira bem. O Cuesta tá em má fase, tem que botar a base, tem que botar os guri. No meio de campo a mesma coisa, até com o Patrick fizeram isso, né? Coitado do Patrick, que tomou bomba até não poder mais e conseguiu se recuperar. E aí, meia-noite, a base joga e perde. Mas precisa dos cascudos de volta pra ganhar esse campeonato, não dá mais. Não existe isso. Que história é essa de botar, esses guri não, tem que estudar. Para com isso, né? O melhor termômetro foi domingo à noite, nesse sentido, em relação à torcida do Grêmio, principalmente. Evidente, era, afinal, o jogo do Grêmio envolvido. A grande maioria dos recados, pau no Renato, pau no desempenho do time perfeito. Mas os que ainda tentavam defender. E o Inter, hein? E o Inter? Ponto. É o meme aquele lá do bicho japonês. Isso. Não conseguimos, mas e o Inter que não ganha brasileiro há 42 anos? Mas deixa eu dizer uma coisa, é claro, as redes sociais elas vão da bolha de cada um, né? Os caras que eu sigo podem não ser os mesmos caras que o Guimarães segue, o que o Magno segue, a Ana, o Lécio, Zé, enfim. Mas a impressão, eu quero ressaltar esse termo, impressão que eu tenho, é que o torcedor do Inter nessa largada, ele tá com muito mais paciência do que vários caras da imprensa, por exemplo.
Verdade. A impressão, é óbvio que eu estou generalizando, porque quem sou eu para falar por todos os torcedores do Inter, imagina só, né, a gama que eu observo ali não tem muito mais do que algumas dezenas, mas a impressão que eu tenho é que o discurso está muito tranquilo nesse sentido. Calma, o Inter vem se atrapalhando com as próprias pernas há muito tempo, em algum momento alguém precisava parar, dar uma acalmada, espera o trem passar para se organizar, e esse trem que vai passar pode ser o Campeonato Gaúcho. Espera o Gauchão passar, deixa, se organiza aqui do ladinho e depois volta pro trilho certinho, com a velocidade certa, com o maquinista bem, aquela coisa toda. A impressão que eu tenho é que o torcedor, ele tá comprando esse discurso que até agora, por parte da direção do Inter, para fazer absoluta justiça, esse discurso vem sendo cumprido à risca. As promessas que foram feitas na campanha pelo Alessandro Barcelos estão sendo cumpridas. Essa justiça a gente precisa fazer. Se ele vai cumprir ou não tudo isso, caso venha ter maus resultados, calma, lá para frente. Aí é a nossa vez, enquanto imprensa, de não enfiar os pés pelas mãos. Calma, vamos ver, pode dar certo. Daqui a pouco ele pode nem passar por turbulência. Pode dar certo desde o início. Ou daqui a pouco pode dar errado, porque faz parte, é do jogo. Bons profissionais e maus profissionais estão por toda parte, erram, acertam, é natural. Eu acho que a questão do Inter internamente é essa. Calma, deixa o trem passar, organiza a coisa aqui. Se coisas boas foram feitas e foram recentemente, aproveita, sem terra arrasada. Agora, outras coisas muito ruins que também foram feitas, organiza aqui, arruma aqui, vem para a base um cara novo, o técnico é um cara novo, o executivo é um cara novo, o presidente é um cara novo, eu falo novo não de idade, mas caras que estão chegando agora a esses cargos. Então organiza, senta, conversa, volta para os trilhos e toca ficha. Eu acho que é isso que o Inter está fazendo e com razão. Erros e acertos vão acontecer. O Thiago Barbosa, que entrou e fez o gol contra, é um projeto de bom zagueiro. Quem garante que daqui 3, 4 meses não vai estar entrando numa Libertadores fazendo um grande jogo? Pode ser. Jogadores que estão bem agora, como o Lucas Ramos, por exemplo, quem garante que daqui 3, 4 meses pode estar esquecido porque teve uma sequência ruim depois disso? É normal, gente. São jovens. A oscilação, ela faz parte desse processo. Bem, o sinal vai marcar em seguida 12h30. Nós vamos fazer um intervalo e depois nós vamos continuar debatendo. Tem bastante assunto ainda hoje, gente. Eu não sei, vocês chegaram a ver ontem o Porto contra a Juventus da Itália, a eliminação da Juventus? Sim, vi todo o jogo, partidaça de Marquezinho, o que não me surpreende. Que foi emocionante o jogo, né? Decidiu no final. Decidiu no final, decidiu na prorrogação. Depois vamos falar sobre esse jogo, então. Tem uma... Diga, Magno. O herói foi... Fala. Sobre Copa da Europa, claro, vamos falar bastante daqui a pouco, mas também quero puxar a questão Maracanã. Isso, eu ia te perguntar. Boa! Anotei aqui, parece que foi uma leitura de pensamento. É por isso que eu pedi tua presença, rapaz, entendeu? Tá dividida a população do Rio, né, porque Mário Filho foi não deveria estar. Ao meu ver, não deveria estar, mas daqui a pouco eu ampliei. Mário Filho foi um jornalista de grande contribuição lá. E eles, a deshomenagem que chamam agora, né? Tu quer fazer um intervalo agora ou tu quer que a gente continue? Eu vou entrar nessa aí, viu, Zé? Você quer fazer um intervalo? Não, sem problema, pode entrar, fica tranquilo. Então vamos lá. Mário Filho, o irmão de Nelson. Mário Rodrigues Filho, o irmão de Nelson Rodrigues. O cara criou o que se tem de imprensa no Rio de Janeiro esportivo até hoje. O cara criou o Carnaval do Rio de Janeiro. É talvez a maior contribuição cultural do Rio de Janeiro do século XX, Mário Filho. Com todos os méritos do mundo, a Edson Arantes Nascimento, o rei do futebol, não se pode mexer no nome do Maracanã. A população do Rio não deveria estar dividida. A população do Rio deveria estar ao lado de Mário Filho. Pelé merece, sim, todas as homenagens. Que se faça um outro estádio, que se faça uma praça, quem sabe, ao entorno ali do Maracanã, e se coloque o nome de Praça Pelé, beleza. Mas o estádio Mário Filho deve permanecer Mário Filho. Que se renomeie Vila Belmiro em Santos. O que seja, coloque lá, se faça uma outra homenagem ao Urbano Caldeira, mas se coloque o nome da Vila Belmiro de Pelé, aliás, isso poderia ter sido feito já há muito tempo, isso eu concordo plenamente. Agora, eu quando estiver narrando o jogo
que está acontecendo no Maracanã, eu não vou dizer estádio Rei Pelé, o estádio Pelé, o estádio Edson Arantes do Nascimento, vou dizer estádio jornalista Mário Filho, o maior do mundo, o Maracanã. E assim vou permanecer. Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso, tá? A primeira delas é a seguinte: o povo brasileiro, ele não tem nenhuma, em geral, não tem memória, os deputados menos até, né? Que foram os votantes, mas não existe nenhuma memória cultural nesse país. Se a gente soubesse, e não ter memória cultural é que dá origem à formação de um povo medíocre. A cultura, as origens, as raízes, elas são fundamentais para a gente entender o que a gente é. E parece assim, hoje, né, passados aí 50 para cá, 71 anos, desde que o Maracanã foi inaugurado, que o Pelé é muito maior que o Mário Filho como brasileiro, isso é inegável. Mas tem que entender por que o estádio se chamou Mário Filho lá no início. Não é porque, não é por acaso, ele não é o mecenas, o benemérito, como existem aí estádios batizados por esse país todo. É porque naquele momento, Mário Filho, em termos culturais, futebol não é só campo e bola, tá? Futebol é cultura, futebol é fenômeno, é evento. Em termos culturais, o Mário Filho, ele foi, naquele momento em que o futebol brasileiro ele se transformava de um evento pontual para algo muito maior, e já era algo muito grande nos anos 40, quando se decidiu batizar de Mário Filho. Ele era naquele momento o principal nome cultural dos eventos populares brasileiros. A gente fala muito em tanta gente que contribuiu para a cultura brasileira, né? De Machado de Assis a Tom Jobim e por aí vai. E o Mário Filho talvez tenha sido o principal colaborador, na minha opinião, o maior jornalista esportivo que esse país já teve. O Mário Filho, tá? O João Saldanha perto, mas o Mário Filho foi o maior jornalista esportivo que esse país já teve, e o João Saldanha muito perto mesmo. Nelson Rodrigues é uma outra história, é um cronista. O Mário Filho foi um cara que, pro Carnaval do Rio de Janeiro, foi essencial. Foi um grande nome do Carnaval, não o maior. Para mim, existiram outros maiores, mas o Mário Filho, ele teve presente, especialmente em alimentar a cultura do Carnaval, a cultura popular e a cultura do futebol. Mas o brasileiro não tem memória e não tem cultura. E sem essa cultura, se troca o nome numa medida em que é o famoso, vem cá, vocês não têm mais o que fazer, né? São deputados, vocês não têm mais o que fazer no meio dessa loucura, perder tempo votando na troca do nome do Maracanã, eu acho meio ofensivo. A Alerj queria sair das manchetes policiais, Carlos. Pode ser, mas é o famoso, vocês têm mais o que fazer, né? Nesse momento, só até ofensivo votarem uma coisa dessa, Orestes. Então, é um povo que não tem cultura, e se a gente não tem cultura, a gente se torna absolutamente medíocre e manipulável e não entende nada do que a gente é, do que gerou a gente, do que a gente foi e do que a gente vai se tornar. Eu acho um absurdo, eu acho um crime contra o patrimônio brasileiro, e não é contra o Pelé. O Pelé poderia se tornar o Estádio Santos, Estádio Rei Pelé, eu acho que seria uma homenagem muito bonita, ou mesmo como o Magno falou, uma praça, um complexo, um anexo, mas não o nome do Maracanã. O nome do Maracanã é o nome de um cara que, só porque ele não teve lá dentro jogando bola, ele vai ser menos importante do que quem teve lá dentro? Não. O Mário Filho, ele tem uma importância fundamental para a cultura brasileira. Ele escreveu o maior livro já feito sobre futebol aqui, numa era em que muita gente valoriza os livros de fora, né? Eu vejo essa gurizada nova consumindo os livros que são escritos na Europa, sobre tática, sobre biografia do A, do B, do C. Tem muita biografia caça-níquel furreca aí no mercado, e que a galera consome como se fosse verdade absoluta. Algumas são boas, é verdade, mas o livro mais importante para entender o contexto do futebol brasileiro e o que é o futebol brasileiro em termos culturais, porque não é só campo e bola, é O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho, 1947. Para mim, uma leitura obrigatória para quem entende o futebol como um fenômeno acima daquilo que a gente vê dentro de campo. Eu achei um crime contra o patrimônio brasileiro, patrimônio cultural brasileiro. O que foi feito lá no caso do Rio de Janeiro, primeiro tem um aspecto um pouco incomum. Se colocar um nome numa rua, um nome num estádio da importância do Maracanã, de uma pessoa ainda viva. A regra, em geral, é
homenagear pessoas após a morte, não pessoas vivas com o nome de rua. Inclusive tem vedação no ordenamento do município de Porto Alegre para isso. No Rio, eles alteraram, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro alterou isso e admitiu uma homenagem em vida ao Pelé. Como houve resistência e os debates se aprofundaram, o que eles fizeram? O complexo do Maracanã permanece sendo o Mário Filho, que compreende ali o Maracanãzinho, aquela estrutura toda. E o estádio do Maracanã passará a se chamar Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, numa homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos e que naquele estádio fez o seu gol de número 1000. Então eles acabaram fazendo uma espécie assim de meio termo, mantendo uma homenagem parcial a Mário Filho e criando uma homenagem nova a Pelé. Perfeito. Não, mas tudo bem. Isso aí não tem. Justificativa, isso aí não tem uma conotação. Isso aí não tem uma conotação política em cima disso aí toda? Não sei se venha a ser algo político, mas assim, ó, Pelé fez o gol 1000 no Maracanã. Maravilhoso, beleza, fez todo um marketing em cima daquilo, postergou em partidas anteriores essa marcação do 1000 para que fosse no Maracanã, contra o Vasco, um clube maior, um maior público, evidente, no Maracanã. Agora, se fosse para homenagear alguém que de fato contribuiu com o Maracanã, Pelé, por toda a sua genialidade, por óbvio, é um, mas ainda mais merecido seria Mário Jorge Lobo Zagallo, que ajudou a construir o Maracanã. O Zagallo pegou o tijolo, no cimento, na cal, e ajudou a levantar o que se tem hoje como Maracanã. E fora toda a contribuição que fez, que deu, melhor dizendo, ao futebol brasileiro e ao futebol mundial. Em nível de reconhecimento, Pelé, claro, é maior, mas em termos de Maracanã, se fosse para homenagear alguém, seria Zagallo. É um fato ainda não consolidado, não consumado, não se formalizou, porque vai para a sanção do governador. O governador em exercício do Rio é Cláudio Castro. Ele tem a palavra final, tem a caneta na mão para dizer se altera ou não o nome do Maracanã. Mas se ele alterar, ficará o estádio do Maracanã, Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, e o complexo que compreende ali o Maracanãzinho e o estádio de atletismo Célio de Barros, fica com o nome de Mário Filho, Complexo Mário Filho. Essa é a realidade que vem lá do Rio. Essas discussões, essas mudanças, aliás, sempre geram discussões, né? Pergunta a Luiz Magno. Passa. Quem foi Célio de Barros? Após o intervalo, eu trago toda a biografia. Vamos lá. Certamente um benemérito. Já voltamos. Bem, vou atender alguns recados de ouvintes, depois a gente volta para o debate. O Marcelo de Cam... Pois não? Só a pergunta que o Carlos deixou no ar. Célio Negreiros de Barros, fundador da ASEG, isso, Associação dos Cronistas Esportivos da Guanabara, lá em 1917, e que depois acabou com a fusão do Estado lá em 75, se tornando a ASERJ, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Ou seja, um colega, jornalista, Célio de Barros, que dá nome ao estádio ali junto ao complexo do Maracanã. Vamos lá. O ouvinte do Paraná é o William, de Curitiba. Acredito que toda e qualquer homenagem que puder ser feita ao jogador de futebol e atleta profissional Rei Pelé é merecida. Até por ser estádio Rei Pelé e Praça Mário Filho ou vice-versa. Mas acho que no momento temos problemas muito mais importantes para resolver, tá dizendo o William lá de Curitiba. Obrigado, William. Tá certíssimo, William. A gente tem coisa mais importante para fazer, né? Do que votar o nome do Maracanã. Gilberto Dutra. Bom dia, José Aldo e amigos. O Pinares não funcionou no meio, distribuindo o jogo. Renato poderia tentar 4-1-4-1, formando o meio-campo com Lucas Silva, Matheus Henrique, Pepe, Jean-Pierre, Pinares e Ferreira. Deixaria 2 jogadores armando, um em cada lado. Abraço do ouvinte. Obrigado, Gilberto. Obrigado pela tua mensagem. Vamos mais. Esse aqui diz assim: senhores, o Fluminense está tentando William Bigode, não seria um bom reforço para o Inter? É o Alexandre que está mandando essa mensagem. Obrigado, Alexandre. Esse jogador já parece que o melhor momento dele na carreira já foi, né? Ele virou reserva no Palmeiras e ninguém discute mais isso. Um grande jogador, William Bigode, muito bom jogador. Agora, o Inter tá bem servido no comando de frente, né? O Inter tem o Guerreiro voltando, tem Yuri Alberto, tem Thiago Galhardo. Eu acho que se tem alguém que o Inter não precisa,
é alguém para esse setor. O William Bigode eu acho muito bom jogador. Para mim, durante muito tempo, até tratado no Palmeiras, para mim, repito, a distância, de uma forma inferior a que ele deveria ser tratado. Palmeiras volta e meia investia em grandes jogadores e deixava lá escanteado o William Bigode, que jogava mais do que a maioria. Mas me agrada. Pro Inter, não. Pro Grêmio também não, né? O Grêmio tem ali o Diego Souza, tem o Thurim, mas pro Fluminense, por exemplo, eu acho que tem tudo para acrescentar. A M do Fluminense foi ter buscado o Fred no passado. Todo mundo sabia que aconteceu o que aconteceu. Vive lesionado. Agora o William Bigode eu acho um bom acréscimo pro Fluminense. Diego Rambo diz: a mudança do nome é apenas visando turismo para faturar, diz ele. Obrigado. Nós estamos falando aqui da troca do nome do Maracanã, que passa lá. Mas eu acho que o Maracanã tem história por si só, que não precisa de qualquer outro nome, até porque é Maracanã, né? Ninguém conhece por Mário Filho e acho que não vão conhecer como Estádio Repelé. Faz lá um templo, um local separado, uma área Repelé dentro do Maracanã. Olha, o Maracanã já é um ponto turístico por si só. Essa questão de turismo, troca de nome, eu poderia batizá-lo com o nome da minha gatinha, que é Penélope, que continuaria tendo o mesmo volume de turistas. Não é isso. Eu não sei, o ouvinte fez essa colocação. O Yuri está dizendo: eu tenho certeza que até o Pelé é contra a mudança de nome do Maracanã. O outro diz assim: Zé, eu acho que não deve mudar o nome do Maracanã, assim como não deve mudar o nome da Avenida Castelo Branco. Posição dos nossos ouvintes, vamos mais um aqui. Boa tarde, então seria bom que cada um diga qual o lado que está, porque daí eu, como ouvinte, poderia me situar. Do que tá falando o nosso ouvinte? Esse é azul, esse é vermelho. Eu acho que ele não é conosco. Ah, não, mas ele disse que é do Morro Alto, é guaibeiro e é gremista a vida toda. É o Sérgio que tá conosco. Ele quer que a saber gente... quem é colorado e quem é gremista, Obrigado, Sérgio. Ou seja, é para ele ficar do lado dos gremistas e contra os colorados. É por isso que a gente não fala o time, entendeu? Sérgio, tem tanta coisa boa aí, relaxa. Dá uma aproveitada nesse belo lugar que tu vive, cara. Um grande abraço. E não vamos mudar, isso vai continuar, é cultural. Olá, doutor José Aldo, o programa hoje tá chato. Opa! É só Renato, eu sou o gremista, esse treinador já era. Mas só falam em Grêmio. Instituição é ótima. A gente não fala no Renato. Mas o time, a horas, está devendo. Obrigado, seu Edgar. Edgar Figueiredo tá mandando mensagem. Esse aqui é daqueles ouvintes que não é sempre que participa. Mas tá bom, já tá dado o recado. Mas já passou a horas, o assunto Renato já se foi. Avisa o Guimarães que quem sustenta o clube é o torcedor, é o sócio, seu Fernando. Não sei em que contexto ele tá falando, mas é a mensagem do ouvinte. Sim, mas o clube não pode ficar simples, senão não precisava ter diretor de futebol, treinador, era simplesmente entregar, fazer frequentes enquetes populares para saber quem vai jogar, quem vai ser escalado, que tipo de coisa vai acontecer lá dentro. Eu sei que quem sustenta é o torcedor. Por rodada, sorteia um torcedor por rodada para ficar ali na casa mata. Isso aí. O torcedor mas quem tem conhecimento técnico para tocar as coisas, seja na parte de planejamento, seja na parte de administração, seja na parte de campo, não são os torcedores. Os torcedores têm as suas atividades, suas outras coisas para fazer. Dani Menezes caiu um negócio aqui atrás. Eu ouvi um barulho. O Dani Menezes assim: o programa tá muito bom. Parabéns. Muito obrigado, Dani. Reagiram os nossos parceiros aqui. Era só o que faltava, mais um ano sem sequer gauchão. É o Hélio do Menino Deus. Eu tenho a impressão que ele tá falando a respeito ainda lá do começo do programa, quando a gente falava sobre a questão dos jovens do Inter, dar certo ou não dar certo. E para 2020, viu, Carlos? Em 2020 o Inter ficou seu gauchão, mas eu tenho certeza que o nosso ouvinte aí ficaria muito feliz se acontecesse um gol naquele jogo contra o Corinthians. Seria o brasileiro. São as situações, são as apostas. O problema não é perder gauchão, o problema é perder tudo. Agora, se perder o gauchão e tiver uma possibilidade, como teve, de levar uma taça muito maior, ela deve ser disputada. Eu apoio a ideia do longo prazo, do projeto mas pensado. Mas eu acho que só nessa tese que foi levantada pelo Magno, o fato de concorrer ao Campeonato Brasileiro e chegar com chance de vitória não tem nada a ver com o fato do gauchão. Eu acho que esse tipo de análise que a gente faz posterior, entre ganhar gauchão e ganhar Campeonato Brasileiro, no rescaldo de tudo, não ganhou nenhum dos dois. Sabe? Então, essa realidade de, tem que disputar no momento. Acho que essas análises, quando elas são feitas assim, prefere ganhar o Gauchão ou o Campeonato Brasileiro. Bom, se disputam em momentos diferentes, em oportunidades diferentes da temporada e tem, por ser um time grande, a capacidade de levar os dois. Eu não sou resultadista, sou o Tele Santana e a prova é essa.
Eu sou a favor de um projeto de longo prazo, crescimento sustentado, baseado em ideias, baseado em ciência, baseado em bons métodos, em bons princípios, em experiências bem-sucedidas. Se tiver que perder gauchão ou não estou falando de Inter, estou falando em tese. Seja lá qual for o clube, se tiver que perder gauchão em nome de uma ideia de longo prazo, lastreada em um pouco mais de tempo de execução, que se perca um campeonato ou outro em nome de se conquistar muito mais do que isso. E eu concluo com uma homenagem a um exilado aqui. Ele diz que está exilado no Agreste Sergipano. É o nosso ouvinte, Alain. Boa tarde, Zé Aldo. Palácios, tendo jogado ontem, não inviabiliza a inscrição na Libertadores pelo Inter numa eventual contratação? Não. Liberado inscrever e jogar Libertadores por 2 times diferentes. Bem, começasse a falar, Oliveira, sobre Porto e Juventus ontem, que foi um jogão, né? Foi um jogão. Partidaço do Marquezin, goleiro do Porto, que é o melhor goleiro argentino em atividade já há 6, 7 anos. Time do Cristiano Ronaldo eliminado, ele fez defesas fantásticas no jogo. O Porto havia vencido o jogo de ida por 2-1, saiu na frente, teve um jogador ridiculamente expulso. Aliás, a Juventus teve um pênalti o Porto, aliás, teve um pênalti mal marcado a seu favor, que não foi nada. A arbitragem da Europa estava ontem numa tarde assim, a brasileira, para se dizer o mínimo. Arbitragem péssima, horrorosa, ridícula no jogo de ontem e quase estragou o espetáculo. No fim das contas, o Porto fez 1-0 com pênalti mal marcado. Teve um jogador ridiculamente expulso, a Juventus virou. O jogo foi para prorrogação. Na prorrogação, o Porto fez um gol de falta, numa falha do Chesney, goleiro da Juventus. E a Juventus conseguiu logo depois o gol. Venceu por 3-2, só que aí é aquela coisa, né? Na prorrogação, mesmo com o placar repetido do jogo da ida, como o gol da prorrogação foi um gol a mais que o Porto fez fora de casa, ele acabou se classificando. É assim, o jogo teve o mesmo placar da ida, ou seja, prorrogação. A prorrogação se manteve o empate, só que o empate foi 1-1. E esse empate de 1-1 serviu para o visitante Porto, porque ele ficou com mais gols fora de casa. Porto classificado, Juventus eliminada da Champions League. E como na Europa os caras também individualizam a crítica, personificam a eliminação e os caras também elegem vilões, isso não é uma exclusividade brasileira, o Cristiano Ronaldo foi escolhido pelos italianos como vilão. Não que ele tenha jogado mal, mas como ele é o principal jogador e um dos principais jogadores do mundo, a crítica vai sobre ele e os caras já falam que não há certeza de renovação do Cristiano Ronaldo para seguir na Juventus na próxima temporada. E o Porto está na próxima fase da competição com o Otavinho como titular. Mais de 1h30 de discurso, o presidente Lula acabou agora, ex-presidente finalizou agora a sua manifestação lá em São Bernardo do Campo. E deu a entender, está me dizendo aqui a Vivian Leal, que coloca o nome à disposição para concorrer à presidência na eleição, na disputa de 2022. Já há pesquisas, inclusive, colocando ele como segundo na pesquisa na disputa de 2022. Com o presidente atual Jair Bolsonaro com 43% e ele com 39% dos votos. Quase um empate técnico, essa primeira tomada feita pela CNN hoje pela manhã. Bom, então terminou o discurso. Ao longo da programação e muitos assuntos ainda do jornalismo geral serão tratados aqui dentro do Correspondente Guaíba e no Boa Tarde Brasil e na programação que vai se seguir durante todo o dia aqui no jornalismo da Guaíba. Terminou, portanto, o discurso do presidente. Teve um debate agora, gente, que também acaba chamando a atenção. O Lisca, que é um cara muito espontâneo, deu uma entrevista dizendo que fazia um apelo à CBF que evitasse as competições nacionais com os deslocamentos de uma região para outra para contribuir com a redução dos casos de contaminação de Covid-19. O Richarlison chamou o Lisca de hipócrita. E veio a tréplica. O Lisca disse, não, o Richarlison não entendeu bem o que eu falei, eu compreendo, e mandou um grande beijo pro Richarlison. Saiu de uma forma assim política, evitou um confronto mais acirrado. Não é muito comum nos tempos atuais, mas... Quem é o Richarlison? O Richarlison, aquele que era do São Paulo? Isso, ex-seleção. Ele joga ainda? Atlético, e eu não sei onde é que está o Richarlison. Quem é? O Richarlison, quem é? Eu sei, eu só perguntei se era mesmo aquele, que eu nem sabia que ele jogava ainda. Tá no interior de São Paulo, agora não lembro o time que o Alexandro foi também, vão jogar juntos. Porque tem o Richarlison que hoje... Porque tem o Richarlison. Eu achei que era hoje, da seleção brasileira. Que hoje é o segundo melhor atacante brasileiro. Forte essa, hein, bruxo?
Na minha opinião, Tá, o segundo melhor... mas esse Richarlison do Lisca, qual é? É esse e é São Não, é Paulo? o antigo, claro que é o não é. canhoto, o irmão do Alexandre. Tá. Eu tava puxando o assunto para outro, que na minha opinião é hoje o segundo melhor atacante brasileiro. Só depois do Neymar, na minha opinião. É o segundo melhor atacante nascido no Brasil. Mas esse joga no Everton, faz uma temporada muito boa e hoje na seleção brasileira. Eu acho ele muito bom jogador. Tem gente que tem bronca. Eu tô mudando o assunto sim para puxar só, porque eu queria falar desse Richarlison, que é com I, não é com Y, que nem o outro. O Richarlison do Everton, aqui, Magno, para mim tá fazendo uma temporada muito boa. Noroeste de Bauru, ok. Tá, só para concluir, Carlos, a tua observação sobre o Richarlison, tens acompanhado, porque eu confesso, não tenho visto os jogos dele. E agora suspenderam. Eu gosto do Everton. É daqueles elencos que eu gosto do jeito que foram montados, assim, sabe? Gosto do jeito que organizaram o time. Tem uns caras interessantes, assim. E tá fazendo uma temporada muito boa e muito elogiado, o Richarlison. Ele é um jogador, eu acho ele um jogador muito interessante. Ele pode não ser assim aquele cara que o brasileiro gosta de ver meio que moleque atrevido, sabe? Ele não é um moleque atrevido, ele é um jogador muito consciente e eu acho ele com um senso de posicionamento, com uma boa colocação, cara que sabe fazer gol, que sabe, é versátil. Eu acho ele muito bom jogador, eu acho ele hoje numa situação superior ao Roberto Firmino e ao Gabriel Jesus para ser um atacante confiável, assim. Eu gosto bastante do Richarlison, uma opinião bem particular. Acho ele um jogador bem interessante e tá fazendo uma temporada muito legal. E o time do Everton é um time bem legal de se ver. Não vai ser campeão inglês, mas é um time bem interessante, assim. O time treinado pelo Carlo Ancelotti, né? Estouramos o horário, gurizes. Obrigado a todos. Bom jogador também o Calvert Lewin, também bom atacante do time e Rames Rodrigues. Esse trio é interessante. À noite tem Libertadores com o Magno. Aqui na Guaíba, o Grêmio jogando contra o... Nossa, agora travou aquele nome de novo, né? Ayacucho. E nós voltamos amanhã às 11 da manhã. Santa Maria. Vem aí notícias com a Fernanda Bagatini. Tchau.